Boa noite, amados. Paz seja convosco. Aleluia, glória a Deus. Convido os amados já a abrirem a sua palavra de Deus, lá em Mateus 25. Estaremos meditando sobre esse texto. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quantos estão felizes hoje por poder estar aqui na casa de Deus? Eu também estou feliz. Um dia bem atípico para mim. A irmã falou ali que é muito bom quando a gente está no domingo em casa, mas hoje foi um dia de bastante lutas e dificuldades em casa, porque acho que está uma gripe em mim aí que está assolando aí. Desde ontem, remédio para lá, remédio para cá. Vocês fiquem longe um pouco. Mas aparentemente é uma gripe, porque eu não espirro, não tenho febre, não tenho, alguma coisa estranha, uma congestão nasal, assim, ó, aqui na face aqui. Então ela tem algumas coisas estranhas. Mas coloquei na presença de Deus, orei lá, busquei a Deus, e Deus já está fazendo um trabalho, e eu vou poder estar aqui conosco hoje falando sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o texto muito conhecido, a parábola das 10 virgens. Eu creio que muitos de vocês já conhecem. Eu sei que vocês sentaram, mas como vocês são aquele povo abençoado, vocês já vão ficar em pé rapidinho. Em reverência à palavra, nós vamos ler o texto para nós meditarmos essa noite. Mateus 25, a partir do versículo 1 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor: O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. Saíram para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: doem-nos um pouco de óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém, amados? Vamos orar. Senhor Deus, Pai misericordioso, aqui estamos na Tua presença, aqui está a Tua palavra, Senhor Deus. Me usa, Pai, como Teu servo, como instrumento nas Tuas mãos, Pai. Que eu seja hoje, Pai, holofote, Senhor, apontando para o Senhor Jesus Cristo, que nos liberta, nos cura, nos livra, Senhor Jesus. O Senhor é todo poderoso. Pai, me usa como instrumento nas Tuas mãos. Que Teus filhos, ó Pai, possam ouvir a Tua palavra, Senhor Jesus, e Te conhecer pela Tua voz, e Te conhecer pelo aquilo que o Senhor diz. É o que nós Te pedimos, ó Pai, e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Convido a igreja a se assentar. Amados, parábola das 10 virgens. Se nós lermos um pouquinho antes, no capítulo 24, ali no versículo 3, ele diz assim, ó: tendo Jesus assentado na Monte das Oliveiras, os discípulos disseram:
a ele, em particular, disse-nos: quando acontecerão essas coisas? E quando será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Então eles estavam em um momento, eles estavam passando por algumas dificuldades, e eles lá no recluso, lá com o Senhor, eles chegam para Jesus e falam: Senhor, nos fala, quando que será esse fim dos tempos? Aí Jesus, ele fala 3 parábolas em sequência. No versículo 24, no 25, ele vai falando dessas 3 parábolas, que são elas: servo fiel e servo mau. As 10 virgens que nós lemos, e a dos talentos. As 3 parábolas, elas estão comparadas, comparando 2 tipos de pessoas. Se nós olharmos para cada uma delas, elas estão comparando 2 tipos de pessoas: servo fiel e prudente com o servo mau. As virgens prudentes com as imprudentes. Servo bom e fiel que multiplicou os talentos, e o servo mau e preguiçoso que sentou ou enterrou os seus talentos. Em todas essas mensagens, o que nós entendemos é que Jesus está falando para eles, dá a entender que ele vai partir e logo ele vai voltar. Então ele está mostrando isso. Em todas essas parábolas ele fala que o Senhor, ele foi, mas ele iria voltar. E em todas elas eles têm essa comparação: servo bom, servo mau, virgens prudentes e imprudentes. E em todas essas parábolas nós também percebemos que o Senhor atrasa. Ele passa além do tempo que as pessoas imaginavam. Então nós temos 3 comparações nessas 3 parábolas. Nós vemos ali que o servo fiel e o servo mau não é muito bem o nosso caso. Nós estamos aqui dentro da igreja. O servo mau, o servo fiel, ele abandonou. Nós vemos lá no versículo ali que ele vai falar assim que por ele cansar de esperar, ele começa a gastar seu dinheiro, ele começa a bater nos outros, ele perdeu o foco. Ele já perdeu o foco já na volta do seu Senhor. Mas agora nós vemos ali que as virgens, não, elas estavam esperando. E é por isso que nós vamos estar falando hoje sobre esse texto, um texto específico. E é um texto que ele nos dá um certo medo. Por quê? Porque as 10 virgens eram exatamente iguais. Elas não tinham diferenças. Olhando talvez para nós hoje aqui como igreja, nós não sabemos se o pastor Edson é prudente ou ele é imprudente. Características físicas não tem. Elas eram exatamente iguais. As 10 virgens estavam lá, todas tinham as suas candeias, todas tinham fogo, todos tinham óleo e estavam queimando. Todas elas tinham características exatamente iguais como nós estamos aqui hoje. E eu não estou querendo dizer aqui que nós vamos hoje, apesar de fazer um estudo, nós vamos querer levantar quem são os imprudentes e quem são os prudentes. Não é esse o objetivo da nossa pregação, não é o objetivo de nós estarmos falando. O objetivo de estarmos aqui é que cada um de nós olhemos para nós mesmos e analisemos perante a palavra de Deus se nós estamos sendo servos bons, servos maus, se nós estamos sendo prudentes ou imprudentes. E a palavra foi clara: os imprudentes ficaram para o lado de fora. Então é uma coisa que nós temos que pensar, nós temos que buscar e aprender sobre a palavra de Deus. E quando que nós estamos nessa história então, Amadeu? É fácil vocês perguntarem para mim, onde que nós estamos nessa história então? Então nós vamos assim, imaginar, o Senhor Deus criou o céu, criou a terra, então houve a criação. Após a criação, houve a queda do homem, através do pecado. Então, através do pecado de Adão, entrou-se o pecado, no Gênesis 3. Deus escolhe então um povo, através de Abraão, e ele começa a escolher aonde viria o Messias. Então, através de Abraão, nós vamos acompanhando e chegamos até Davi, e Davi depois, consecutivamente, nós chegamos ao Messias. Então, o Senhor escolhe Abraão, da família de Davi,
E a história do Antigo Testamento, ela continua. A história vem continuando, vem mostrando isso, Deus nos mostrando um caminho. Até que, em João 1,14, aquele que é a palavra tornou-se agora o quê? Carne. O Messias veio. O Senhor Jesus, o nosso Deus, ele veio. Só que muitas pessoas ficaram confusas. Por quê? Porque eles achavam que o Messias só ia vir uma vez. Só que o Senhor Jesus, ele vai vir, veio uma e virá mais uma vez. Isso confundiu muito aqueles que estavam esperando o Messias. Por quê? Eles estavam esperando alguém que era como um político, como um rei que viesse e ia formar exércitos e ia guerrear contra quem? Com quem que era o inimigo iminente ali dos judeus naquela época? Eram os romanos. E eles imaginavam que Jesus chegaria naquele momento ali e seria esse rei, esse libertador. E realmente o Senhor Jesus foi um libertador. Mas não para esse fim que eles estavam tendo naquele momento, esperando. O que acontece? Na verdade, eles pensavam que o inimigo era Roma. Mas o inimigo não era Roma, não era os assírios, não era o Egito. O inimigo era exatamente aquele que agia por detrás de cada um deles. Era o pecado, a morte, e é sobre esse pecado que Jesus veio retirar isso. Então o Senhor Jesus, ele veio para nos libertar do pecado, da morte. E eu te pergunto, esse pecado, ele estava tanto nos judeus, quanto nos romanos, no Egito. Ele era o pecado que estava entre eles. Então não era Roma. Eles achavam que o problema deles era Roma, mas não era o pecado. Era o pecado que era o problema desse povo. Então isso confundiu muito a cabeça deles. E eles vieram, e então o Senhor Jesus, ele veio para eliminar esse pecado. E com tudo isso que eles viram, era iminente que eles se perderam. O Senhor veio e eles não conseguiram identificar isso. E com o passar do tempo, agora eu te pergunto, você me pergunta, né? Em que parte que nós estamos? Nós estamos exatamente entre a primeira parte onde o Senhor Jesus veio e a segunda onde ele voltará. E por isso cabe nós estudarmos exatamente esse texto de hoje, que é o das 10 virgens. Nós estamos nesse tempo, entre o tempo que Jesus já veio, eliminou o pecado que estava sobre nós. Todo aquele que confessar o Senhor não está mais sobre esse jugo, está agora sobre a proteção e o amor de Deus e de Jesus. E agora nós temos a segunda vinda, aonde ele virá buscar os seus. É nesse tempo que nós estamos, é nessa linha do tempo que nós estamos hoje. Então ele se ausenta, e agora nós vemos novamente, voltando para a parábola das 10 virgens. Então ele se ausenta e promete que vai voltar. E ele confia em um povo para propagar a sua palavra, até que ele volte. Que povo será que é esse? Somos nós. Está sobre nós propagar a palavra do Senhor até que ele volte. Até que ele volte. Não é até amanhã, não é daqui um ano, não é que nem eles, 100 anos, 20 anos, é até que ele volte. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então a parábola que nós iremos falar hoje, então, é das 10 virgens, pois ela tem muito mais a ver conosco, como igreja, como eu falei, do que a anterior, que era do servo mau. Agora, quando olhamos para as 10 virgens, as 10 eram exatamente iguais. As 10 estavam aguardando o noivo. E isso é que nos traz um pânico em nós, porque não é simplesmente aguardar o noivo que nos faz prudente. Não é simplesmente crer na mensagem que nos faz prudente. Porque as 10 acreditavam. As 10 estavam esperando. Então, e agora? Como é que fica? Então não é só acreditar, não é só esperar. Olha a semelhança que há entre elas. Externamente elas eram exatamente iguais. Você olhando para elas, ou nós olhando para nós mesmos, nós não conseguimos identificar quem são os prudentes e quem são os prudentes. E é esse que nos traz um pânico em nossas mentes.
Quando olhamos para elas, você não sabia dizer quem eram as prudentes ou as insensatas. Quando nós olhamos para a igreja de hoje, olhamos para nós aqui dentro, não conseguimos ver diferença de forma alguma em nós, nos prudentes, nos imprudentes. Todos foram convidados, todos nós fomos convidados. As 10 estavam ali porque ouviram o chamado do noivo. Ninguém estava ali por acaso. As 10 estavam ali porque ouviram o chamado do noivo. Mas mesmo ouvindo o chamado, não é suficiente. Será que alguém está me entendendo? Eu te pergunto, será que alguém está me entendendo hoje? Muitos estão apegando a isso. Eu ouvi o chamado. Eu fui para a frente, eu chorei. Mas isso não é suficiente. Há algo mais, porque das 10 virgens, elas ouviram o chamado, elas estavam esperando, elas choraram. E o que mais precisa então? Vamos entrar um pouco mais na pregação. Olhando para ela, você não saberia dizer quem são as prudentes e as insensatas. Nós olhamos para nós, e eu repito isso, nós olhamos para nós e não conseguimos saber, não tem como ter por externo, nós não sabemos quem são os prudentes e quem são os imprudentes. Nós não vemos diferenças. Todas foram convidadas, todas as 10 estavam convidadas ali para estarem com o noivo. Todas tinham lâmpadas. Todas tinham lâmpadas, condições, estruturas dadas pelo noivo para queimar. Tudo o que está acontecendo aqui, Deus está dando. De alguma forma, Deus está nos dando condições, está dando estrutura, está dando candeia para mim e para você, para nós podermos ter entendimento daquilo que o Senhor quer em nossas vidas. Vamos traduzir um pouco isso para vocês. Quantas versões de Bíblias vocês têm na sua casa? 2, 3. Quantas Bíblias você tem na sua casa? Isso é estrutura. O Senhor deixou esse material para nós podermos queimar no sentido de se alimentar dele, aprender com ele. Hoje nós não temos mais desculpa, a palavra de Deus tem em todo lugar. No tempo lá dos judeus, eles tinham que buscarem, não tinha fácil acesso a essa palavra, mas hoje todos nós temos, está no nosso celular. Só que o que nós não estamos tendo é tempo de qualidade, tempo com essa palavra. Então nós temos, tudo isso é estrutura, o Senhor já preparou toda essa estrutura para nós podermos aprender e para nós podermos queimar. Aleluia. Todas estavam com a luz acesa. Reflitam sobre isso, todas estavam com a luz acesa. Todas estavam queimando no início. Mas todas também dormiram. Perceberam? Todas as 10 dormiram. Então será que dormir é errado? Não, meus irmãos. Dormir é o normal do cotidiano das nossas vidas. Esse dormir que eles falam ali, não é algo que elas foram negligentes, algo que elas fizeram de alguma forma errada, não. É o dormir de viver. Todos nós estamos passando por situações em nossas vidas, onde nós estamos trabalhando, estamos estudando, estamos criando nossos filhos, estamos fazendo inúmeras situações, e cansamos e dormimos. Então dormir não foi o problema para elas. É um dormir de vida comum. Todos nós estamos passando a nossa vida de uma forma comum. Isso não era o problema. Essa outra semelhança, todas elas estavam esperando quem? O noivo. O noivo, elas estavam esperando, só que dormiram. Nenhuma delas estava cansada de esperar o noivo, que nem nós vimos na parábola anterior, onde ele se cansou de esperar o noivo, o seu senhor, e começou a bater, a gastar o dinheiro. Elas não, elas estavam às 10 esperando o noivo. Mas entre as 10, tem 5 que são imprudentes. Então o que faz será elas serem 5 prudentes e 5 imprudentes? Entenda, essa mensagem não é para você virar perito em descobrir quem são os prudentes e imprudentes. É para você olhar para você mesmo
e você ver aquilo que você está, e você fazer uma pergunta para você, em que para você olhar para você e perguntar assim, quem é você nessa vida? Aguardando o noivo. Em que papel você está aguardando o noivo nessa vinda dele? É para você olhar para dentro de você. Eu sei que você foi chamado. Cada um de nós aqui foi chamado. Eu sei que você está aguardando um chamado. Eu sei que você acredita. Eu sei que você tem estrutura para queimar. Mas quem é você em tudo isso aqui? Quem é você em tudo isso aqui? Nós vamos agora dar uma sequência de 4 lições que essa parábola nos ensina para nós conseguirmos estar queimando até que o Senhor venha. Porque o grande problema foi que algumas ficaram apagadas. Dentre dessas 10, 5 ficaram apagadas. O primeiro ensinamento que a gente pega dessa lição é que não é sobre intensidade, mas é sobre constante intensidade. Talvez se nós olharmos, e vocês são provas disso, aqueles mais antigos, muitos começaram com o Senhor, né, pastor Der? Muitos começaram queimando. Mas desses, com certeza, que começaram com o Senhor, alguns se apagaram. E não foi por morte. Foi exatamente porque não estão mais com Cristo. Não estão mais seguindo. Então, o grande X da questão é que não é intensidade, é constância. Nós temos que ter constância. Estarmos queimando sempre. Não adianta hoje eu venho aqui, faço tantas coisas, amanhã eu já estou lá embaixo de novo. Não, as intempéries da vida não podem mudar as nossas atitudes e as nossas ações. Nós temos que ter uma constância com Deus. O desafio não é começar queimando, e sim terminar queimando. É ser encontrado como lâmpada acesa. É ser encontrado como luz brilhando diante dos homens. Essa é uma parábola sobre constância, e importante é permanecer. Em João 15, Jesus diz assim: eu sou a videira, vocês são ramos, então permaneçam em mim. Ele fala mais de 10 vezes, permaneçam em mim. O que nos dá a entender que o trabalho em João 15 é que nós temos que permanecer em Cristo. Mas muitas pessoas vão além e acham que tem que o quê? Dar fruto. Jesus não pediu para nós darmos fruto. Jesus pede para nós permanecermos nele. O fruto é automático. Mas muitas pessoas estão se preocupando em ter frutos. E ele não pediu para darmos frutos. O fruto é automático. A partir de que nós estamos ligados à videira, que é ele, nós daremos frutos. Então nós temos que tomar muito cuidado. Porque muitas vezes nós não estamos ligados na videira e estamos fazendo o quê? Dando frutos que não são bons. Então o Senhor Jesus fala para que nós estejamos nele, permanecemos nele. O fruto é automático. A árvore, para dar fruto, ela não se desgasta. É natural, é algo natural da vida dela, é dar fruto. Então nós temos que o quê? Permanecer. E se o Senhor Jesus fala agora para nós, prestamos bem atenção nisso, se o Senhor Jesus fala para nós, é um imperativo, permaneça, permaneça, permaneça. Então quer dizer que algo vai tentar nos tirar dessa presença. Então nós temos que lutar em todos os momentos para se manter junto com Ele, enraizados com Ele, enxertados nele, para podermos realmente dar bons frutos. Então existe uma força que vai tentar nos tirar da presença do Senhor. Então nós temos que ser o quê? Constantes, não querermos ser, uma hora nós vamos fazer algo muito grandioso e depois nada. Um exemplo, talvez seja na tua vida, hoje eu vou sair daqui, então amanhã eu vou pegar e vou jejuar durante 40 dias. O Senhor Jesus não pediu isso.
jejue uma vez por semana durante 20 anos. Não pediu para você jejuar por 40 dias. Ou então você fala assim, eu vou agora, a partir de hoje, eu vou ler 20 capítulos da Bíblia todo dia. Não é isso que o Senhor quer. Ele quer constância. Leia um capítulo por dia durante 20 anos. Seja constante, não seja um inconstante. Não seja inconstante com a vida de Deus. Não seja inconstante. Essa montanha russa que as pessoas vivem, hoje estão com Deus, amanhã acontece alguma coisa, não, já estou fora, já estou desanimado. Não seja. Agora eu oro e repreendo essa inconstância que as pessoas estão vivendo, de acordo com as coisas que estão acontecendo. Não, nós não podemos ter essa inconstância, nós temos que ser constantes na presença de Deus. Amém, meus amados? Glória a Deus. As imprudentes começaram acesas e terminaram apagadas. Segunda lição: não adianta andar com pessoas cheias de óleo. Óleo não se empresta. Olha no versículo 8 lá do que nós lemos lá, do capítulo 25. Seu irmão pode colocar para nós. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Óleo não se empresta. Muitas pessoas se baseiam em, às vezes assim, eu sou daquela igreja, aquela igreja que é poderosa, cheia do óleo, cheia da unção. Ou, por exemplo, eu posso chegar e falar, eu sou membro do pastor tal. O que nós falamos, o que eu falei ali, óleo não se empresta. As pessoas estão se baseando em candeias, em locais, mas isso não tem como, você que vai ter que comprar. O óleo não tem como você emprestar. Não adianta, pastor Edson, você ter um inúmero óleo e eu não ter. É eu que vou ter que comprar. Elas falaram, não, nós não vamos dar o nosso óleo, vão comprar. Como é que a gente consegue esse óleo? Como é que nós conseguimos esse óleo? Através da oração, através do jejum, através da leitura, através da comunhão com o Senhor Jesus. Então não tem como eu emprestar isso. Eu posso ajudar você. Eu posso ajudar você, minha irmã, a caminhar com Cristo. Eu posso ajudar você a entender a palavra de Deus. Mas eu não tenho como jejuar no teu local, na tua vez. É você que jejua, é você que ora. O pastor tem os seus limites, é você que vai buscar. Então não tem como você emprestar óleo. E muitas pessoas estão se baseando nisso. Eu sou daquela igreja, aquela igreja que é a tal. Eu sou membro, eu sou daquele pastor. O pastor pode ter uma excelente unção, ele pode ter muito óleo. Mas e você? Você tem para queimar a hora que precisar? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Então, o óleo não se empresta. Nós temos que comprar esse óleo. Se você não comprar o óleo, eu até posso te ajudar, como líder, como tocha, mas óleo não se pode comprar. Essas moças foram a um casamento com tochas e com uma vasilha de óleo a mais. Imaginem vocês. Elas foram para um casamento, todas bonitas, todas perfumadas, com uma candeia e com mais uma vasilha de óleo a mais. Não deve ter sido fácil, né? Mas outras foram sem. Talvez outras se perguntaram ou se preocuparam com outras coisas. O que elas estavam fazendo enquanto não juntaram óleo? E é isso que é a questão. O que você tem feito no teu tempo livre que você não está juntando óleo? Porque quando nós estamos na igreja, nós estamos juntando óleo, juntos. Mas e quando você está na sua casa? O que você está fazendo? E essa é a pergunta. O que elas estavam fazendo que elas não juntaram óleo? Elas não levaram. Então elas estavam preocupadas com alguma outra coisa. O que você está preocupado? Com a aparência? Com o seu carro? Com a sua casa?
O que você está colocando antes de Deus na sua vida? Meus irmãos, é isso que nós temos que se perguntar. No final, o óleo não se empresta. Você vai ter que comprar. Eu posso perguntar qual a sua igreja, qual o seu pastor, mas no final, isso tudo é candeia. É muito lindo, mas no final, que você pode me encontrar apagado. No final de tudo isso, você pode se encontrar apagado. E ele não veio procurar candeia. Ele veio buscar quem está aceso, porque somente aquelas que tinham fogo entraram. Amém? Nós temos que aprender a parar de olhar para a candeia e olhar para quanto óleo nós temos para queimar. Aleluia! Glória a Deus. Dá para orar para pregar. Dá para orar para ministrar o louvor. Dá para orar para ir para o discipulado. Mas tem um grupo de pessoas que está orando que nessa vida eles não vão conseguir gastar esse óleo. E eu te pergunto, aonde você está? Você está somente orando para pregar? Você está somente orando para ministrar o louvor? Você está somente orando para dar o discipulado? Ou você está orando para o futuro? Você está comprando óleo? Você está comprando óleo? Eu só posso te ajudar, meus irmãos. Eu não tenho como orar por você e nem jejuar por você. O óleo é você que compra. O óleo é você que busca. E é justamente esse óleo que nós vamos estar usando no momento das nossas dificuldades. É tão importante a situação do óleo, que nós vamos ver mais um pouquinho para frente, que Jesus diz não a uma coisa que com certeza nós não diríamos. Uma terceira lição que eu vou dar para nós aqui hoje, nessa pregação, e é uma palavra que nós temos, eu quero até que o irmão coloque lá, que é muito difícil, está em hebraico, de repente está em aramaico, a gente pode colocar aqui, que é a palavra que está lá no versículo 8. Vamos ler novamente lá. Ó. As insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. A palavra que nós temos hoje, para nós continuarmos tendo óleo para os dias que virão, é não. Vocês viram esse filme que estreou agora na televisão? Acho que vocês não me entenderam. Vocês viram esse novo jogo que as pessoas estão jogando, que tem aí, todo mundo está baixando agora para jogar? Ah, começaram a me entender. Vocês estão vendo o Facebook? Não. A palavra é não. Se você quiser manter o óleo, a palavra é não. As prudentes falaram, não, nós não vamos emprestar óleo. Então é não para esses filmes, é não para a série mais de 300 capítulos. E eu sei, Vitor, realmente é difícil. Séries, é difícil, mas nós temos que dizer não, porque elas nos tiram tempo. Elas nos tiram tempo. Então nós temos que aprender a dizer não. E aqui propositalmente eu falei só de coisas lícitas. Eu não falei de droga, não falei de pornografia, não falei de bebida. Porque nós estamos falando aqui de 10 virgens que estavam ouvindo, e estavam esperando, aguardando o noivo. Então não é aquelas que estavam, qualquer pessoa, eram pessoas que estavam esperando. Então, as ilícitas, eu nem vou falar, é não ao quadrado. Mas agora, para essas coisas aqui, e vocês entendam bem, eu não estou falando que não é para você assistir um filme. Não, você pode assistir, só que ele não pode roubar tempo de você. Você não pode assistir uma série? Pode sim, mas ele não pode roubar tempo de você. E nós temos que aprender a dizer não. E se nós quisermos ter óleo para queimar quando o Senhor vier, nós temos que aprender a dizer não. Não para as coisas do mundo. Amém, meus irmãos?
É só assim que nós vamos aprender a ter óleo. O Senhor Jesus, lá em Marcos, teve um momento que ele estava curando em uma casa. E a cidade ficou sabendo. Muitas pessoas, ou praticamente toda a cidade, foi para lá. E todas as pessoas que foram lá, saíram lá curadas e libertas. Todas que foram para lá. Mas chegou um momento que o Senhor Jesus disse não. Porque normalmente, se isso acontecesse hoje, o que aconteceria? Um avivamento. A igreja, nossa, acabou, vamos parar tudo e vamos ficar lá, e vamos ficar naquele momento. Mas o Senhor Jesus disse não àquele avivamento. Ele prezou o quê? Porque depois que ele termina, ele sai e vai fazer o quê? Ter um momento de qualidade com o Pai. Ele vai orar. Ele preservou o óleo. Ele preservou o óleo. Ele foi orar. Então, para comprar esse óleo, nós precisamos orar e buscar de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A quarta lição que nós temos que entender: informação não é conhecer. Olha no versículo 11. Mais tarde vieram também a outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Quando lemos um livro de pessoas, talvez que já morreram, o que nós podemos fazer é estudar. Não tem como falar com ela. Ela já morreu. Então, um livro de uma pessoa, por mais que ela foi PhD, por exemplo, de Einstein, outras pessoas, nós só podemos estudar aquilo que ele falou. Mas, este livro que nós temos aqui na nossa mão, é totalmente diferente. Esse livro você pode ter comunhão com o autor. Então nós temos que, é algo diferente, não é estudar somente a Bíblia. Nós temos que ter comunhão com esse autor, com aquele que escreveu isso. E como que a gente faz isso? É tendo tempo de qualidade com a palavra de Deus. Não é às vezes olhando simplesmente rapidinho, tentando que de alguma forma, como se estivesse lendo um livro. Não é dessa forma. É justamente ler com amor, com atenção a tudo que o Pai nos deixou. Tudo que está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é importante para nós termos o quê? Comunhão com o Senhor. E informação não é conhecer, porque o que acontece ali? Ele fala: eu não te conheço. Muitos de nós, e o engano desse tempo que nós estamos vivendo, é quando os falsos messias virão. Falsos mestres virão e falarão: eu sou o Messias. E infelizmente pessoas que não conhecem a Cristo vão acreditar. Mas se você conhecer Ele, ter essa intimidade com Ele, você vai conhecer o tom da sua voz. Você vai conhecer a forma que Ele fala conosco. Você não vai ser enganado. Então é preciso conhecer. Mas para conhecer, precisa ganhar tempo com a palavra de Deus. Não é gastar, é ganhar tempo com a palavra de Deus. Então é preciso nós entendermos aquilo que está aqui. Nós precisamos conhecer. E ele fala o que lá? Em verdade não as conheço. Então, se você por acaso está preocupado, você está de repente pensando: será que aquele é o Messias? Ou será que aquele é o anticristo? Se você conhecer a palavra, você vai dizer: não, esse não é o Senhor que eu estou esperando. Esse é o anticristo. Esse é aquele que está zombando. Esse é aquele que está enganando. Esse é aquele que está profanando. E você vai conhecer o Senhor Jesus. Mas para conhecer, na Bíblia, existe uma palavra bem específica. Na Bíblia, conhecer, a palavra é iada. Iada é conhecer intimamente uma pessoa. Intimamente. Então, nós vamos ver na Bíblia, lá em Gênesis, quando fala assim: e Adão conheceu a Eva e gerou filhos. A palavra é tão profunda em relação a conhecer,
que ela é de intimamente mesmo, de íntima de sexualidade, porque o Adão conheceu a Eva e gerou filhos. Tire toda essa pornografia que talvez esteja passando na sua cabeça, mas o Senhor, Ele quer ter conhecimento de nós, Ele quer ter essa vivência conosco, Ele quer verdadeiramente nos conhecer sem roupa, como nós verdadeiros somos, porque o pecado afastou Adão e Eva de Deus. Foi o pecado que afastou. Jesus todo dia chegava, o Senhor Deus chegava todo dia no Éden e via eles. E eles nunca perceberam que estavam nus. Então o Senhor, Ele quer nos conhecer. Ele quer nos conhecer a um ponto tão íntimo, que é como se fosse conhecer a uma mulher. Esse é o grau de intimidade que o Senhor Deus quer ter conosco. Uma intimidade que não é muito além de uma roupa, de uma aparência. É isso que Ele quer. E mais a gente vai falar assim talvez, mas o Senhor é Deus, como é que o Senhor vai me conhecer? O Senhor não conhece? O Senhor não conhece a dor? O Senhor não conhece a dificuldade? Não, Ele conhece. Ele conhece. O Verbo se fez vida. Ele habitou entre nós. Ele habitou conosco, aleluia. Ele habitou conosco, Ele esteve aqui. Ele nos conhece. Ele conhece as nossas dores. Ele conhece as nossas lutas. Ele nos conhece. Ele se fez homem para nos conhecer. Olha, nós poderíamos olhar e falar: Senhor, o Senhor não me conhece. Agora eu sei. Porque eu sofri tudo por vocês. Eu chorei com vocês. Eu derramei sangue por vocês. Pode entrar. Eu te conheço. A esse grau de intimidade que o Senhor quer ter com você. Aleluia. Eu convido os músicos a estarem vindo para cá. O grande sinal dos fins dos tempos é o engano. Mas tem um grupo que quando vir os falsos messias, eles vão dizer: não é ele, não é esse. Eu conheço o tom de voz dele. Eu espero que sejamos nós, meus irmãos. Eu espero que você conheça o tom de voz dele. Eu peço para que você conheça o tom de voz dele, porque ele te conhece. E você precisa conhecer ele. Os músicos vão estar agora cantando uma canção. Eu gostaria que vocês estivessem pensando nela. Logo nós vamos fazer o apelo. E que você pense se você quer vir aqui à frente, se que você quer buscar de Deus. Medite nessa canção. Me